Olá pessoal, hoje vamos gravar o terceiro vídeo da nossa série sobre a reforma da Previdência, explicando ponto a ponto como é hoje e como vai ficar se a reforma for aprovada. No último dia 13, o relator da comissão especial aqui da Câmara, o deputado Samuel Moreira, apresentou algumas modificações no texto original e você também vai ficar por dentro de todas essas novidades. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer que o tema da reforma da Previdência não é fácil. Muitas pessoas honestamente pensam que a reforma não é uma opção para o Brasil voltar a crescer e que mesmo sem a reforma o país não quebraria. No entanto, o ritmo de crescimento dos gastos previdenciários e dos dados populacionais indicam o contrário. Se o texto possui alguns excessos, vamos trabalhar isso na comissão especial e corrigi-los. Eu mesmo apresentei uma emenda, a emenda número 20, que propõe algumas reparações na PEC e vamos discuti-la nesse vídeo. Vamos lá? Quais foram os princípios apresentados para essa reforma da Previdência? 1. A busca por um sistema mais justo e igualitário, em que o rico se aposentará na mesma idade do pobre e quem ganha menos vai pagar menos. 2. Garantir a sustentabilidade do sistema para as próximas gerações. E 3. É a separação das áreas da Seguridade Social, assistência social, previdência e saúde. Além disso, podemos dividir a ideia principal da reforma da Previdência em 3 pontos. Primeiro, o estabelecimento de uma idade mínima para homens e mulheres. Segundo, o aumento da alíquota para os mais ricos e a diminuição da alíquota para os mais pobres. E o terceiro, reparação no cálculo do benefício de aposentadoria em função do tempo de contribuição. Então vamos lá, pessoal. Tendo entendido essas questões, será possível agora analisarmos alguns pontos da reforma da Previdência e também algumas sugestões de alterações do texto que eu estou propondo. O que é alíquota, deputado? As alíquotas são as porcentagens utilizadas para calcular qual será o valor de determinado tributo a ser pago. Hoje, os trabalhadores submetidos ao regime geral de previdência social contribuem para a Previdência com 3 valores de alíquota. 8% para quem ganha até R$ 1.751, 9% para quem ganha de R$ 1.751 até R$ 2.919 e 11% para quem ganha acima desse valor até o teto do RGPS, R$ 5.839. Com a reforma da Previdência, esses valores vão mudar. Quem ganha até um salário mínimo vai pagar uma alíquota de 7,5%, que é uma redução de 0,5% no valor da alíquota ao que já é pago hoje. Quem ganha até R$ 2.000 vai pagar uma alíquota efetiva de até 8,25%, que é 0,75% menor do que é pago hoje. Quem ganha até R$ 3.000 vai pagar uma alíquota efetiva de 9,5%. E quem ganha acima de R$ 3.000 até o teto do regime geral vai pagar uma alíquota entre 9,5% e 11,69%. Ou seja, quem ganha menos vai pagar menos e quem ganha mais vai pagar mais. Cada um fazendo a sua parte para tornar a Previdência mais igualitária. Você mesmo pode fazer essas comparações aqui nas tabelas do antes e do depois. Vamos colocar na prática. Se você ganha R$ 1.250 hoje, você paga uma alíquota de 8%, o que equivale a uma contribuição de R$ 100 por mês para a Previdência. Com a aprovação da reforma, essa contribuição cai para
7,8%, o que equivale a uma contribuição de R$ 97,53. Outro exemplo, quem ganha o valor do teto do RGPS de R$ 5.839 paga uma alíquota de 11%, o que equivale a R$ 642,29. Com a reforma vai pagar 11,69%, o que equivale a R$ 682,57. É uma forma de garantir que aqueles que têm mais condições contribuam mais para o sistema. E essa reforma vai valer para todos. Para os servidores públicos do regime próprio de previdência que ingressaram antes de 2013 e não fizeram a opção de migração para o regime de previdência complementar e que ganham acima do teto do regime geral, terão o valor da sua alíquota aumentado também. Veja na prática, supõe um servidor público que ganha R$ 30 mil e hoje paga uma alíquota de 11% sobre todo o salário. Com a reforma, ele passa a contribuir uma alíquota efetiva de 16,12%, que significa um aumento de mais de R$ 1.500 no valor da contribuição. O relatório completo sobre o impacto da reforma da Previdência, ele deixa claro que essa diminuição nas alíquotas gera um gasto de 28,4 bilhões de reais, ao passo que o aumento das alíquotas para quem contribui acima do teto do regime geral vai gerar uma economia de 27,7 bilhões de reais. É o mais pobre pagando menos e os mais ricos contribuindo mais para o sistema solidário da Previdência. O que você achou dessa mudança? Outro ponto que é importante explicar aqui é a questão do estabelecimento de uma idade mínima. Hoje, as pessoas podem se aposentar por idade aos 60 anos se mulher e aos 65 anos se homem, desde que tenham conseguido contribuir pelo menos 15 anos. Com a reforma, para ter acesso ao benefício, será necessário atingir a idade mínima de 65 anos se homem e 62 anos se mulher, e ter pelo menos 20 anos de contribuição. Até pode parecer uma grande diferença, de 15 para 20 anos. Mas você sabia que hoje, em média, as mulheres já se aposentam por idade aos 61 anos e meio? Você sabia que os homens também se aposentam por idade hoje, em média, com 65 anos e meio? E os dois com, em média, 19 anos e meio de contribuição? Se a gente for analisar os números, 53% das pessoas se aposentam hoje por idade. Dessas, 95% ganham menos de 2 salários mínimos. Bem pouco, não é mesmo? Atualmente, ainda temos a opção de aposentadoria por tempo de contribuição. São 30 anos de contribuição para mulher e 35 anos para homem. A reforma da Previdência acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. O benefício, se aprovada, a reforma da Previdência, passa a ser calculado da seguinte forma: atingida a regra de acesso de 62 anos para mulher e 65 para homem, o valor do benefício será de 60% do valor da média de todas as suas contribuições, mais 2% por ano de contribuição que exceder os 20 anos, chegando ao teto de 100% com 40 anos de contribuição. Muitas pessoas estão dizendo que o pobre terá que trabalhar mais e demorará mais para se aposentar, mas não será assim. Olha só, você sabia que 66,5% da população já se aposentará com salário integral com 20 anos de contribuição? É isso mesmo. Essa porcentagem representa a quantidade de pessoas em nosso país que recebe um salário mínimo.
A Constituição determina que não pode haver benefício menor que um salário mínimo. Então, o pobre que contribuiu por 20 anos já terá atingido a regra de acesso e então receberá a sua aposentadoria de um salário mínimo. Como falamos antes, hoje as mulheres já se aposentam em média aos 61 anos e meio e com 19 anos e meio de contribuição. Portanto, o estabelecimento da nova regra de 62 anos e 20 anos de contribuição vai mudar muito pouco ou quase nada para aquelas mulheres mais pobres que se aposentam por idade. Assim, aquelas mulheres que têm maior estabilidade contributiva e que conseguiram atingir 30 anos de contribuição com idade bastante inferior aos 62 anos, terão que se aposentar na mesma idade que as mais pobres, com os 62 anos de idade e no mínimo 20 anos de contribuição. Os homens hoje já se aposentam em média com 65 anos e meio de idade. Assim, a nova proposta da reforma também vai significar pouca diferença do que já ocorre hoje e uma maior igualdade para aqueles que se aposentam por idade e que têm dificuldade de atingir 35 anos de contribuição. O relator da Comissão Especial da PEC da Reforma manteve a idade mínima proposta pelo governo em 62 anos para mulheres e 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição, no entanto, será de 20 anos apenas para homens. Para mulheres, ele manteve em 15 anos. Pessoal, eu apresentei uma emenda, a emenda número 20, que restaura e fortalece a proteção à mulher e à maternidade. A proteção à maternidade e à gestação são direitos fundamentais não só da trabalhadora segurada, mas principalmente da criança, cujo desenvolvimento pleno depende consideravelmente das condições em que ocorre a gestação e também do imprescindível contato com a mãe nos primeiros momentos de vida, sendo essa relação protegida em âmbito trabalhista e previdenciário. Além disso, sabemos que a mulher sofre discriminação com relação à maternidade. Muitas vezes são colocadas de escanteio na seleção para o trabalho ou não recebem o devido reconhecimento e promoções. Por isso, na minha emenda, propomos um aumento de 4% no valor do benefício para cada filho, até o limite de 5 filhos, desde que a trabalhadora tenha atingido a regra de acesso de 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, segundo o texto do relator. Tal proposta leva em consideração que, geralmente, o cuidado com o filho retira, total ou parcialmente, a mulher do mercado de trabalho por pelo menos 2 anos. Assim, nada mais justo do que tal período seja calculado como tempo de contribuição para fins de melhoria no valor de benefício a que a mulher terá direito. O benefício de prestação continuada é um benefício concedido hoje para famílias com renda familiar de até 1/4 de salário mínimo por pessoa, em 2 condições: aos 65 anos de idade ou para pessoas com deficiência. O texto da reforma da Previdência apresentado pelo governo estava propondo uma antecipação de parte do benefício. Em vez do idoso receber o BPC de um salário mínimo somente aos 65 anos, ele passaria a receber já aos 60 anos um adiantamento de R$ 400. E ao completar 70 anos, voltaria a receber um salário mínimo. A minha proposta era de alterar 2 pontos em relação a isso. A minha emenda de número 20 propõe o seguinte: permitir que o idoso possa escolher, a partir dos 60 anos, a qualquer momento,
aos 60 anos, 61, 62 anos, um adiantamento de 40% do salário mínimo, que ele só receberia aos 65 anos. E no máximo, aos 70 anos, ele receberá um salário mínimo. Propomos que o valor do BPC não entre no cálculo da renda familiar por pessoa, o que permitirá que uma família com idosos, pessoas com deficiência ou com doenças raras receba mais de um BPC. No entanto, o relator da PEC da reforma, aqui na comissão especial, decidiu retirar essas alterações no BPC e deixar como já funciona hoje. E você? O que acha de tudo isso? Qual a sua opinião? Bom, pessoal, além da retirada das novas regras para o BPC, da reforma da Previdência, outras alterações também foram feitas pelo relator na comissão especial. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas mudanças. O relator da proposta propôs que não fosse mais alterada a idade mínima da aposentadoria rural. Ela deve permanecer em 55 anos para mulheres e 60 anos para homens trabalhadores rurais. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 anos para 20 anos apenas para os homens. No caso das mulheres, são mantidos 15 anos. A idade mínima da aposentadoria das mulheres professoras diminui de 60 anos para 57 anos e mantém os 60 anos para homens, até que sejam definidos novos critérios por meio de lei complementar. O relator retirou a possibilidade de capitalização na reforma da Previdência. Antes, a reforma da Previdência, segundo o governo, valeria para os servidores dos estados e municípios. O relator propôs, no entanto, a retirada de estados e municípios da PEC. Com isso, as alterações nas regras previdenciárias que vierem a ser aprovadas pelo Congresso não terão efeito sobre os regimes da aposentadoria de servidores estaduais e municipais. O relator explicou que os legislativos de cada ente federativo terão de aprovar regras próprias por meio de lei complementar. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa aí o seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos estar postando aqui no meu canal no YouTube. Ao entrar no meu canal, vocês vão ver que eu criei uma playlist só sobre a reforma da Previdência, para que você assim consiga encontrar todos os vídeos que eu estou falando sobre a reforma e possa revê-los ou tirar as suas dúvidas. É importante que você deixe o seu comentário neste vídeo, a sua crítica, a sua sugestão, ou até mesmo faça perguntas para que no próximo vídeo eu esteja tirando as suas dúvidas e respondendo aqui nesse canal todas as suas perguntas. Um forte abraço, que Deus te abençoe.